mês da conscientização contra o suicídio, que hoje é um tema que ainda, infelizmente, no século que nós estamos, ainda existe muito tabu, existe um preconceito, porém é necessário ser exposto, é necessário ser falado, porque é algo que tem matado, é algo que tem tirado a vida de jovens, de adolescentes, de crianças, de pessoas de todas as idades, né? Adultos. Então é interessante, é importante nós falarmos isso, quebrar esse tabu, né? A campanha, ela visa exatamente isso, falar sem o tabu, falar de forma mais natural, de forma que todos nós possamos aceitar receber essa campanha, né, divulgar, né, para o maior número de pessoas, para que se naturalize, para que se torne uma coisa normal, assim como nós fazemos outras coisas, como sentimos necessidade de buscar ajuda voltada para outras coisas, voltada quando a gente tem uma necessidade de buscar ajuda quando temos um problema no coração, quando temos um problema numa outra parte do corpo, nos ossos, e a gente busca ajuda, a gente não fica com essa dor. A intenção da conscientização é essa, a gente conscientizar todos sobre a importância da campanha, sobre a importância da prevenção contra o suicídio. Bom, Setembro Amarelo, todos nós devemos atuar ativamente, né, nessa conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio. Tema que ainda existe como tabu, como eu havia falado no início. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis de crise busquem ajuda e que entendam que a vida sempre vai ser a melhor fim. Não temos problemas, né? Todos nós temos problemas e isso é inevitável. Todos nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós precisamos saber como lidar com a situação. E quando nós estamos com a nossa mente saudável, né, quando nós temos a nossa mente saudável, nós iremos saber lidar com essa questão, vamos saber lidar com cada problema, por maior que seja, vamos saber lidar com essa questão. Então, é exatamente sobre isso. Eu quero destacar aqui no seguinte, a gente vai contar com a participação de todos, tá? Quem quiser falar pode levantar a mão, pode falar no banco, ou então pode vir aqui na frente. Quem quiser, pode só levantar a mão, quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, pensando nessa questão, nós juntamos, né, com a doutora aqui, a psicóloga Rosemary, e fizemos um conteúdo para falar sobre esse assunto tão delicado, né, porém tão importante. É importante a gente destacar que a depressão, ela não é uma situação assim de falta de Deus na vida da pessoa. A depressão, ela não é frescura. A depressão, ela é uma doença. Assim como um problema de pressão que às vezes a gente apresenta, um problema no coração, ou um problema, seja lá qual for. E ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada como tal. Bom, aqui nós vamos falar sobre a origem do Setembro Amarelo. O porquê do Setembro Amarelo? O porquê de ter sido escolhido esse mês e o porquê de amarelo, né? Existe um porquê por trás disso. Então nós vamos falar sobre isso. O Setembro Amarelo ele começou nos Estados Unidos, quando um jovem, com o nome Mike, 17 anos, cometeu suicídio em 94. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisa de ajuda, se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi um estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. Ou seja, não é por acaso que quando chega esse mês, a
cor amarelo, os colaboradores com aquela fitinha no peito. A gente vê campanha por toda a empresa. Quem trabalha registrado aqui vai saber, vai reafirmar isso aí que eu estou falando, né? Esse mês é um mês onde fica o mês todo a empresa decorada com a cor amarela, e aí é sempre falado temas relacionados à prevenção, tá? E por isso nós trouxemos, né, trouxemos o tema para a igreja, porque nós vemos a importância e vemos a necessidade. O problema, a depressão, ela não atinge só as pessoas lá fora, não, ela atinge nós aqui que estamos orando, estamos buscando a Deus. Nenhum de nós aqui estamos livres de passar por problemas, e se não pedir ajuda, correr esse risco também de chegar, infelizmente, até a morte. Então, existe uma maneira para prevenir, para não chegar a esse ponto. E para isso, a nossa psicóloga aqui, ela vai falar sobre o assunto. A Rosimeire, ela vai falar sobre o assunto. Boa noite, gente. Meu nome é Rosimeire, sou psicóloga, e obrigada por essa oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês, passando um pouquinho, né? O que ela falou, esse tema muito importante, né? Então, como a Maria estava aqui falando, tudo isso começa, né, de uma depressão. Mas antes da depressão também vem a tristeza, né? E falar da nossa dor é difícil. Se eu perguntasse para vocês, fala um pouco da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, todo mundo vai saber falar muito bem. Mas se eu falar, fala um pouco de você. E aí? Já começa assim, vamos falar de mim aqui. É difícil falar dos nossos sentimentos. Então, para falar de suicídio, precisamos falar de vida. O que é vida? Vida é pulsão, desejo, expectativas que nos levam a buscar um novo dia. É igual o carro. O carro anda sem gasolina. Assim é a vida. Ela não anda sem essa expectativa. Eu estou aqui, mas amanhã é segunda-feira trabalhar. Você ainda está com expectativa de fazer alguma coisa. Tem gente que não tem essa expectativa. Não sabe nem quem é. O que acontece quando uma pessoa deixa de ter essa expectativa, esse propósito? Ela vai se deparar então com sentimentos de desesperança, descrença, desamparo, e acaba trilhando os caminhos podendo, porque se ela se cuidar, ela freia, podendo se perder em si mesma. Quem lembra daqueles cofrinhos, né, que a gente juntava moedinhas, né? 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, a opção de quadrilha de valor ali, cada uma do seu valor. Assim somos nós, em nossas vidas, em nossa caminhada, né? Dependendo da idade de cada um, são anos que viemos depositando, não moedinhas, mas sentimentos, né? Bons, ruins, mas ali a gente está guardando ali. Só que não é no cofrinho, é no nosso coração. E quando eles não são trabalhados, aí eles ficam ali, dói, aperta o coração, e às vezes a vergonha, a timidez, o medo. Às vezes a nossa família, no nosso trabalho, isso lá de trás, nas escolas, tem adultos que traz lembranças da sua infância, porque moedinhas ali, guardado, e não foi falado, guardado. E lá na frente, isso vai doer. E como vai?
Então, foi o que eu botei ali. Então, tristeza, né? Como eu falei, tudo começa por uma tristeza. O que é tristeza? São sentimentos normais diante de perdas. Nós já nascemos com a tristeza. São sentimentos, emoções que a gente já nasce com ela. Alegria, raiva, ódio, tudo. Infelizmente, faz parte do ser humano. Nós precisamos trabalhar. Então, a tristeza é um sentimento normal diante da vida. Ela tem causa. Ah, você está triste por quê? Você vai saber responder. Ah, estou triste porque eu perdi um ente querido, perdi meu emprego, terminou uma relação. Então, tem aquela causa. A tristeza, ela reage a um estímulo positivo. Poxa, minha amiga está triste, vou lá dar uma força a ela. E aí? Vamos na pracinha, vamos bater papo, jogar a conversa fora. Ela vai levantar do sofá, vamos embora, vai comigo. Deixa eu acalmar aqui. Agora, e a tristeza, ela é passageira. Ela tem dia para passar. Dia, meses, mas uma hora ela passa. E a tristeza, ela é sem lentidão, né? Psicomotora. Você está triste, mas você está fazendo suas coisas. Você está triste, mas você está trabalhando. Você está triste, mas você está tomando conta dos seus filhos. Não deixa eles. Né? Como eu falei, a tristeza melhora, né? Com o tempo. E ela, o prejuízo funcional é limitado, né? Como eu falei, o prejuízo dela funcional é limitado. Tem o seu limite ali. Vamos lá para a depressão. A depressão é um transtorno de humor. Né? A tristeza é um sentimento normal diante de perdas. A depressão é um transtorno de humor, onde a pessoa começa a ter comportamentos diferentes. Aquela pessoa que é alegre, né? De repente você olha, já não está brincando muito. O fulano já faltou hoje no trabalho, amanhã também já está faltando. Então ela já começa a mudar o ritmo dela. A depressão, ela é sem fator causal, necessariamente. Por quê? Porque às vezes ela tem causa, sim, né? Tudo começa pela tristeza. Mas por quê? Sem fator causal necessariamente. Porque, lembra do cofrinho que eu falei? Aí começa, junta aquela perda que aconteceu recentemente, mas acaba se misturando com algo lá do cofrinho que eu falei, lá de trás, da nossa infância, né? E a pessoa já não sabe mais o que ela está sentindo. Uma coisa busca a outra. A depressão, ela não reage a estímulos positivos. Se eu vou lá na casa da minha amiga, e aí, vamos sair, vamos se arrumar. Aí ela, não estou afim, não, é você, deixa eu aqui. Chega lá no filho, vai lá, papai, deixa eu aqui. Nada alega nem aquela pessoa. E a depressão é duradoura. É duradoura. E a gente sabe, né? Se não frear, aonde ela vai parar, né? E ela tem uma lentidão psicomotora, né? Até de falar, vamos lá na pracinha, vamos lá na pracinha. Deixa aqui. A pessoa já começa até aquela lentidão, faltando emprego, já começa a marcha lenta. E a piora com o tempo, né? A tristeza melhora com o tempo, é a tendência, e a depressão, ela só vai piorando. E tem aquele prejuízo funcional, né? Deixa de ir para o serviço, vai diminuindo fazendo as coisas. Agora, os
podemos ver esses sintomas além da tristeza? E a dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, dificuldade para dormir, insônia, eu falei da pessoa de falta de emprego, já começar a ter a mudança de comportamento, tá aí, ó, são os sinais, né, sintomas e sinais. Dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, dificuldade para dormir, insônia, cansaço, irritabilidade, explosões de raiva, dificuldade de concentração, perda ou aumento de apetite, né? Às vezes a pessoa come, ou deixa de comer, dificuldade para dormir e insônia. Continuando, cansaço, irritabilidade, perda de memória, ansiedade, angústia, né? A angústia já é então um sinal bem marcante, estresse, medo, insegurança, desesperança, né? Aquele combustível, né? Uma pessoa que não tem mais esperança, no fio, né? E o que acontece? Baixa autoestima. O suicídio é um resultado, né? Falando agora, quer dizer, a depressão não curada, né? Aí voltou aí para o suicídio. Ele é um resultado de uma dor muito grande. Suicídio é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte de forma consciente, né? A pessoa está consciente ali, e intencional, né? Ela prepara ali, mesmo que ambivalente, mesmo que ela. Quem é que quer morrer, né? Eu perguntar assim, você prefere morrer ou viver? Queremos viver. Mas às vezes, para o indivíduo, naquele momento, só morte. Mais nada vai resolver, né? Aquele problema que ela está ali sentindo. O suicídio é um ato, gente, definitivamente, por um problema passageiro. Só que a pessoa não pode pensar, o problema ele vai passar. Mas ele acha que não, e acaba ali, tirando sua vida. Então, a gente tem que pensar, temos que procurar observar mais nossos amigos, né? Pensando na nossa casa, né? Observar nossos familiares, nossos amiguinhos, né? Às vezes no serviço, uma pessoa que tinha um comportamento, né, alto astral, de repente ele começa a ter uma baixa. Vamos ter uma percepção melhor para essa pessoa, porque às vezes ela só está precisando de um abraço, de chorar. Nossa, vamos chorar, né? E ela está ali se guardando. Às vezes nós podemos ser um alfinete para estourar a bexiga de alguém que está cheia. Então vamos observar mais quem está do nosso lado. Às vezes só quer um abraço. Crianças, tem crianças aí, nossa, tirando suas vidas. Vamos observar nossas crianças, porque no colégio, né, a criança não fala nada, mas agora tem bullying lá no colégio, a criança chega, vamos observar o comportamento das suas crianças, né, em casa, vizinhas.
A gente sabendo diferenciar, nossa, nós podemos salvar, né? Sim, se nós salvarmos, nossa, em 10 uma, já valeu, né? Então, vamos ter essa percepção. E além dos suicidas, né? O suicídio ele não é um ato de covardia. Porque também muitas pessoas não falam, né, dos seus sentimentos. Porque eles têm vergonha. Para eles é uma coisa, um problema grande. Mas que se for falado, né, vai ser trabalhado, de repente uma pessoa vai ter uma direção, mas só em pensar no problema, eles têm vergonha. Então, ainda mais assim, homens, né? Homem que é homem não chora. Homem que é homem, então ele fica guardando aquilo tudo e não bota para fora. Coloca assim. Quem foi que disse que homem que é homem não chora? Chora sim. Tem coração, tem sangue na veia. Ele chora sim. Então fala. Falar é a melhor forma de se ajudar. Fala, bota para fora. Fala com um colega. Fala com um profissional especializado que não vai te julgar, porque às vezes a pessoa também não fala para o colega, para o pai, para a mãe, por quê? Já tem aquele medo de um olhar de julgamento. Então já, né? Quantas moças, eu vou dar um exemplo, conheço, ela foi, mas para ela, né? Os pais, a família, né? Família ali criada, né? Dos seus valores, ela começou a se envolver, né, com uma pessoa completamente diferente da família dela, e ela ficou com medo dos pais descobrirem isso tudo, medo de falar, e acabou tirando a própria vida. Olha aí, medo do julgamento, medo dos 2 dedos. Então, não ver, gente, o que nós temos que fazer é não ver o suicídio como um ato de covardia. Ninguém é covarde, ninguém quer tirar a sua própria vida, mas como um ato de doença, porque é uma doença, o suicídio. E quando o suicida, se vai, vamos ter cuidado, vamos acolher, os sobreviventes suicidas. Vamos dar esse acolhimento. É as doenças mentais, os traumas, o cofrinho que eu falei, O cofrinho está aí as causas, doenças mentais, bullying, transtorno de personalidade, desemprego, isolamento social ou solidão, dor crônica, traumas de infância. Então, vamos falar, vamos abrir a boca, vamos pedir socorro. Não é vergonha. Não é vergonha. Porque, às vezes, a pessoa acha que vai terminar, acabar com o problema dela, mas ela não sabe o problema que ela vai deixar. Sim, a crise do pânico, mas está ali em doenças mentais, Sim, vou dar um exemplo aqui de uma colega minha de trabalho, tá? Ela tem essa crise do pânico desde pequena, só que ela não sabia explicar, o porquê. E aí eu perguntei a ela assim, vem cá, mas como que você identificou? Ela falou assim, depois de grande, eu já estava aqui trabalhando aqui, já depois de adulto, já tinha meu filho. E aí um certo dia eu estava aqui, do nada, eu comecei a chorar muito. Até então, até a minha fase adulta, toda vez que acontecia isso comigo, eu ficava sem entender o que estava acontecendo,
Mas as pessoas que estavam ao meu redor achavam que era bobeira, achavam que era frescura minha. E aí ignorava literalmente, para com isso, fica chorando à toa e tal, enfim. Ela chegou isso até a fase adulta. Até que uma colega de trabalho que conseguiu identificar, não, isso aí é uma necessidade de tratamento, você está tendo alguma necessidade de ajuda psicológica, está acontecendo alguma coisa errada. Alguém se importou com o choro dela, de verdade. E aí foi quando ela foi buscar ajuda. Aí foi quando ela descobriu que ela estava com essa síndrome do pânico. E eu perguntei, e o que acontece? Precisa acontecer alguma coisa antes? Ela falou, não. Eu estava na festa com meu filho, e aí, de repente, do nada, eu falei, vamos embora daqui, eu quero ir embora, eu quero ir agora. Ela estava bem, estava feliz. E do nada, ela começou a chorar desesperadamente. E o sentimento é um sentimento de como que ela fosse morrer sozinha ali naquele momento. Eu vou morrer, é um desespero, eu vou morrer aqui sozinha. Pode estar um monte de gente ao redor, um monte de gente por perto, mas é um sentimento assim ruim. Então isso aí é um dos sinais também de que a pessoa está precisando pedir, abrir a boca e pedir ajuda, pedir por socorro, como ela acabou de falar aqui, né? Então assim, não é frescura, é realmente uma doença e precisa ser tratada como tal. Ela falando, né, citando esse exemplo, eu falei lá na frente, né, podendo se perder de si mesma, né, mas ela não se perdeu. Por quê? Porque encontrou uma agulha e estourou aquela bexiga dela cheia, o qual ela chorou, né? Oh, que alívio, né? Às vezes a gente serve de uma agulha assim, para um colega, para alguém. Então, traumas de infância, né? Tudo isso daí foi o cofrinho que eu falei. Aqueles, né? A gente vai colocando coisas lá, né? Todos nós carregamos aqui uma mochila, desde nossa pequenez, né? Pequenininho, vamos crescendo, e nessa mochila aqui tem a coisa. Tem a coisa. E às vezes, olha, temos até, sabe, vocês podem falar assim, uau, mas porque tem pensamentos que a gente tem até lembranças, vamos dizer, lembranças que não gostamos nem de pensar. Por quê? Ah, não, vai me fazer sofrer. Então, sabe, a pessoa não quer nem pensar, nem que venha. Não, tem que vir mesmo, vir falar. Se falar, sabe aquela pedra de açúcar, de sal, aquilo duro, ela tem que dissolver daqui. Enquanto não ser dissolvido, ela vai ficar pesando. Então, prevenção, falar, né, sem tabu do assunto. Qual a prevenção? Falar, observar o comportamento, entender que o suicídio é uma doença, evitar, né, remédios ou armas de fogo em lugares de acesso e acrescentar, né, em sua rotina atividades físicas. Isso também é muito importante. E eu estava falando, né, do suicida e tem assim a prevenção, e tem mais aí, né? Tem. A pós-venção. Deixa eu ver se eu botei. A pós-venção é o quê? É lidar, né, com os sobreviventes do suicida, né? Tem aqui o familiar que ficou. Quantos casos aí que... Ontem mesmo eu fiquei sabendo, filho, com 15 anos... Não, o pai, primeiro foi o pai. O pai se matou e um tempo depois, o filho. Então nós temos que... Esses sobreviventes têm que ser acolhidos, né? Sim, se vocês souberem de alguém, né, um vizinho, poxa, o filho... Vamos acolher quem ficou. Vamos dar carinho, sem um olhar de julgamento, sem apontar, porque às vezes a pessoa vai assim, poxa, mas você não viu nada, você não sabia, como você deixou? E ela realmente não sabia. Então vamos acolher, sendo aquele alfinete, aquela agulha.
De repente a pessoa só quer que ela seja estourada com um abraço. Quando você vê alguém com um comportamento diferente, chega para ela e pergunta: ô fulano, está acontecendo alguma coisa? Você está diferente? Porque e muitas vezes ela vai te abraçar, vai te chorar. Nossa, pronto. Aquele bolo de açúcar, aquela pedra já vai. Então, vamos procurar ser essa agulha. Vamos observar. Nós temos que ter essa observação, essa percepção. Porque às vezes a pessoa está tão perto, mas tão perto da gente, debaixo do nosso teto, e a gente não observa. E se alguma coisa, né, às vezes acontecer, não se culpem, né? Geralmente assim as pessoas se culpam. Poxa, por que eu não vi? Não, ninguém tem culpa. Foi um ato decidido da pessoa. Quem estava sentindo a dor, quem estava sofrendo, era a pessoa. Então ninguém tem culpa. Ela só queria dar uma solução para aquela dor. Então, assim, a partir de hoje, acho que acabou, né? Tem mais alguma coisa? Vê aí. Então, a partir de hoje, vamos, né, procurar ter essa percepção do nosso próximo, do outro, né? Às vezes o outro está ali chorando, gritando, e a gente não percebe, passa despercebido. Vamos olhar. Às vezes o que falta na gente é olhar, olho no olho. Olhar é diferente de ver. Ver, eu vou na rua e vejo uma porção de coisa. Agora, olhar, a gente tem que olhar a pessoa. Porque às vezes a gente define uma pessoa no olhar. E não esqueça, né, que pensamentos saudáveis não vos vêm naturalmente. Temos que lutar por eles. Precisamos educar nossos pensamentos. Isto exige esforços perseverantes, consciência e meditação, porque pensamentos bons é igual uma música, né? Se você ouvir uma música alegre, nossa, você não vai chorar, mas de repente você escuta já um sonzinho mais, já começa a trabalhar ali, né? Mexer lá naquele cofrinho, já começa. Então, vamos trabalhar pensamentos bons, porque nós podemos. Afinal de contas, a emoção é nossa, então nós podemos manuseá-las. Vamos trabalhar. Para que pensar coisa ruim? E, né, conversar, isso aí até isso aí tem até uma... como é que é o nome da Bíblia? Tinha ali o livro da Bíblia. Conversar é acolher. Dê a voz a quem precisa, né, de você. Conversar é acolher, dê a voz a quem precisa de você. Acho que acabou, né? Acabou? É isso aí. Então, vamos a partir de hoje observar, não ter vergonha de falar. Falar não é expor, né? Falar, não vamos expor nossos problemas, aí botar no jornal. Não, mas vamos escolher a pessoa certa. Está sentindo alguma coisa? Nós temos que saber diferenciar esse sentimento que é a tristeza e o que não é tristeza. Se você sentir incomodado, não, eu preciso buscar ajuda. Não se sintam envergonhados, gente. Não se sintam. Peça ajuda. Profissional, está com vergonha de falar com o vizinho? Então vá num profissional que vai te ajudar. Mas não fique sozinho, depositando, não no cofrinho, mas no coração. Falar é o melhor remédio. E falar, a gente pode evitar muitas coisas falando. E agora, né, eu vou
Vou fazer, acabou, né? É isso aí. A gente vai fazer aqui uma... Quer falar? Não, pode falar. Vamos fazer aqui uma dinâmica rápida, mas assim até para mostrar, né? Um resuminho disso tudo que eu falei aqui. Deixa eu só acrescentar aqui um conhecimento que eu acho que é interessante. Eu acho que pode ser que alguns não saibam, mas existe um CCV, não sei se todos já ouviram falar, é um Centro de Valorização à Vida. Muitas vezes a pessoa não tem assim, a coragem de chegar e comentar com algum familiar. Você pode ligar através do 188 de forma voluntária, tá? E aí tem pessoas voluntárias ali para te atender. Então, assim, esse é o primeiro passo para você estar colocando isso para fora, para você estar pedindo ajuda. É entrar em contato através do 188, é o Centro de Valorização à Vida. Você pode estar... buscando no site, né, no Google, você vai ver lá as questões dos meios de contato que tem, e um dos meios de contato é através do 188. Tá bom, gente? Bom, agora vai ser a dinâmica. A gente gostaria que vocês participassem. Será que pode comparecer aqui 3 duplas voluntárias, por favor? Vamos interagir, gente. A palestra é para nós. Bora? Vem, Serginho, chama alguém aí. Vem. Vamos participar, gente. Vem, colega do lado. Gente, são 3 duplas. Vem alguém aqui também, uma das meninas. Não é nada demais não, gente. É só uma participação, uma demonstração. Três duplas, vamos lá, homens e mulheres. Temos 2 homens aqui, precisamos de mais. Aqui, ó, nós temos 3 meninas aqui, precisamos de mais. Tá, tudo bem, então vamos fazer aqui com vocês que estão aqui, só falta mais um, vem. Formem as duplas aí. Aqui tem 2 duplas, 3. Ah, vem. Não, vem mais uma e completa aqui, pronto. 2, 3, 4. Temos 4 duplas, então. Tá? Aí fala aí, explica aí. Bem, gente, eu queria aqui... Queria, não quero. Fica um de frente pro outro. Vou dar aí 3 minutos, fala aí, se você já se conhece, pergunta nome, idade. Uma de frente para outra, de repente não conhece, não sabe o nome da outra, né? Posso descer? Pode. Bem, agora virem todos um de costa para o outro. De costa para o outro. Qual o seu nome? Jorge da Silva. Meu Jorge. Jorge, seu nome? Gideão José da Silva. Gideão. Deão. Seu Jorge, sabe me dizer se o Gideão estava ou não estava de gravata? Tá sem gravata. Gravata. Gideão, qual a cor do botão da blusa do seu Jorge? Não sei. Seu nome? Marivaldo. Marivaldo. Seu nome? Sérgio. Sérgio. Marivaldo e Sérgio. Sérgio. Marivaldo é ele, né?
Marivaldo é o Serra. Marivaldo. Sabe me dizer se o Sérgio estava com qual a cor do... Se tinha lenço ou não no bolso do Sérgio? Não tinha. Sérgio, qual a cor do botão da camisa do Marivaldo? O botão dele? Poxa, acho que é branco, sei lá. Oi, qual é o seu nome? Silvana. Não. Você é dela. Silvana. Samires. Ela é dona Silvana. Samires. Dona Silvana. Ela estava de brinco. Não. Dona Silvana, ela está de batom. Está. Seu nome? Isabela. Isabela. Seu nome? Késia. A Isabela, qual o desenho do cordão dela? Não sei. Isabela, qual a cor do óculos dela? Preto, eu acho. Então, olha só, né? Como, né? Às vezes, né? Eu perguntei, as pessoas tão perto e às vezes não percebem, né? Um detalhe do outro. Muitos acertaram, outros não, mas a dinâmica é para isso. Às vezes nós estamos tão perto e muitas coisas passam tendo desafio, né? Sem a gente perceber, ali na nossa cara. Ah, obrigada, gente. Vamos ter mais essa percepção. Bom, gente, que fique essa reflexão para todos nós, tá? Que nós possamos buscar mais conhecimento sobre o tema, não só nesse mês de setembro, mas que nós possamos realmente estar atentos e sensíveis, conforme ela falou, a olhar a quem está próximo de nós, os nossos filhos, os nossos netos, nossos irmãos, nossos pais, entendeu? E não naturalizar o sofrimento um do outro, um choro, o silêncio, o estar quietinho lá dentro do quarto o tempo todo. Não, que nós possamos ser sensíveis a cada ação, a cada ato, a cada silêncio, a cada lágrima, a cada palavra, tá? Que nós possamos aprender a ser sensíveis e também aprender a buscar ajuda, que nós possamos, cada um de nós, sermos o acolhimento para quem precisar, que nós possamos ser o ombro amigo para quem precisar, que nós possamos ser o ombro para quem precisar chorar, que nós possamos ser o abraço, que nós possamos ser o afago, o acolhimento para quem precisar, e que nós possamos também pedir ajuda, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado. E é muito bom viver. A vida vale a pena. Então que esse aprendizado que ela passou, que isso fica como um aprendizado para nós, para ser o nosso primeiro passo, para nós começarmos a mudar nossa mente e começar de fato a pedir ajuda, a falar isso com a nossa família, com nossos amigos, no nosso trabalho. Isso não só nesse mês de setembro, que é o mês da campanha, mas que seja isso todos os dias, todos os meses, todos os anos, enfim, até que nós possamos salvar mais gente. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigada pela atenção de todos.